Fala aí, galera! Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos de volta para a 10ª aula da playlist Raciocínio Lógico Matemático Começando do Zero. O assunto que eu estarei trabalhando com vocês nessa aula é a classificação de uma proposição lógica segundo a tabela verdade. Quanto ela ser uma tautologia, uma contradição ou uma contingência. Beleza? Na descrição do vídeo você encontrará um link de um material em PDF para um melhor acompanhamento da aula. Show, galera? Então, como dizia minha avó, chegou a hora da onça beber água. Vem comigo! Bem, pessoal, vamos lá então para a nossa aula, tá? Classificação das proposições segundo a tabela verdade, ok? Como eu falei anteriormente aí para vocês, nessa aula eu vou comentar sobre 3 classificações, tá? Existe uma quarta, que é a equivalência, mas eu vou fazer uma aula só sobre equivalências mais na frente, tudo bem? Então hoje eu estarei falando sobre quando que uma tabela verdade é classificada como uma tautologia, como uma contradição ou como uma contingência, tudo bem? Então vamos lá. A tautologia é quando todos os resultados, todos os valores lógicos de uma tabela for verdadeiro, tá? Então, ou seja, o resultado final, dessa tabela verdade, se todos esses resultados finais serem verdadeiros, aí ela é classificada como uma tautologia. Então é isso que é uma tautologia. Vamos aqui para um exemplo de uma tabela verdade que vai representar para a gente uma tautologia. Observa que eu tenho dentro do parênteses P, aí o V de ponta cabeça Q, este V de ponta cabeça quer dizer P e Q, é uma conjunção, tá? Depois eu tenho aqui o sinal, a setinha apontada para a direita, que representa a condicional C, então, depois dentro do parênteses, tá? Eu tenho aqui P ou Q, tá? Que é a disjunção inclusiva, isso de acordo com aulas anteriores. Então, é importante ter assistido às aulas anteriores, envolvendo aí tabelas verdades, operadores lógicos, tudo isso. Ok, galera? Então, vamos lá para a montagem da nossa tabela. Primeiro, nós partimos, como nós vimos aí em aulas anteriores, a nossa tabela tradicional, que é os valores lógicos das proposições P e Q, tá? Então, o que pode acontecer? Olha, partindo aí da tabela básica, pode ser as duas verdadeiras, ou pode acontecer de P ser verdade e Q ser falsa, ou pode ainda acontecer de P ser falsa e Q ser verdadeira, a segunda proposição verdadeira, ou pode ainda acontecer das duas serem falsas, Então, essa é a nossa tabela básica. A gente vai partir daí, tá certo? Então, lembrando aí, olha, isso tem que ter assistido aulas anteriores. Eu vou resolver primeiro dentro do parênteses. Então, primeiramente, eu vou estar resolvendo aqui P e Q, tá? A disjunção... a conjunção P e Q, tá? Olha, a conjunção P e Q, ela só é verdadeira quando os dois valores lógicos forem verdadeiros. Então, é só aqui na primeira linha que ela será considerada verdadeira, tá? Mas da onde você tirou isso? Aulas anteriores, tem que ter assistido, tá? Então, na primeira linha, as duas são verdadeiras, ela será verdade. Então, a conjunção E, ela só é verdade quando as duas proposições forem verdadeiras. Então, nas demais, ela será falsa. Então, tá aqui, tá? P e Q. Os valores lógicos de P e Q. Bem, nós temos que resolver depois, resolvemos o parênteses P e Q. Depois eu tenho que resolver o parênteses P ou Q, tá? Olha, aqui o P ou Q, esse conectivo lógico aqui, o ou, esse operador aqui, olha,
o ou, tá? Ele será verdadeiro quando pelo menos uma das disjunções forem verdadeiras, tá? Então, na primeira linha ele será verdade, porque eu tenho pelo menos um verdadeiro. Na segunda linha ele será verdade. Na terceira linha ele será verdade. Na quarta linha ele será falso, tá? O P ou Q. Por que isto? Então, relembrando aí de aulas anteriores, tá? Ele será verdade quando pelo menos uma das proposições forem verdadeiras. Então, eu vou ter P ou Q. Eu vou ter como resposta V, V, V e a última F. Ok? Então, tá aí a resposta, tá? Da nossa coluna, né? P ou Q. Agora, eu vou pegar essas colunas, P e Q, C, então, P ou Q, tá? A seta aqui, olha, com a ponta para a direita, né? É o operador lógico C, então. É o C, então. Esse operador lógico, ele só não é verdadeiro quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. E isso não acontece aqui entre elas. Observa lá, tá? Então, ele só não será verdade quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Então, eu estou analisando aqui a segunda coluna e a terceira coluna. Observe que isso não acontece. Então, todos os resultados aqui serão verdadeiros, tá? Na nossa quinta coluna. Então, eu vou ter aqui V, V, V e V. Então, observa que o resultado da proposição P e Q, C então, né? P ou Q, observa que todos os resultados foram verdadeiros. Quando acontecer isso, é o que nós chamamos de tautologia, tá? Então, tá aí uma tabela verdade que representaria para a gente uma tautologia. A contradição, que é a próxima que nós vamos ver, é quando todos os valores lógicos, né, de uma tabela verdade, né, o resultado final dessa tabela verdade, apresenta todos falsos, tá? Aí isso seria uma contradição. Tudo bem? Vamos aqui então ver um exemplo, tá? Aonde envolve aí a nossa contradição. Ok? Então, observa aqui, ó. Eu tenho a seguinte, eu pedi para montar a seguinte tabela verdade. P, lá, tá? C e somente não Q, então tem uma negação, e P e Q. Então, primeiramente, vamos partir da tabela padrão, né? P e Q. Então, eu posso ter as duas verdadeiras, a primeira proposição verdadeira, a segunda falsa. Pode ser o contrário, a primeira falsa, a segunda verdadeira. Ou posso ter as duas falsas, partindo aqui do padrão. O que é não que, tá? A nossa terceira coluna aqui, não que. Olha, é trocar os valores lógicos de que. Aonde tem V, eu troco por F. Aonde tem F, eu troco por V, tá? Então, ela vai ficar a nossa terceira coluna da seguinte maneira. Eu vou ter F, V, F e V, tá? Então, eu precisei dessa coluna, porque observa que aqui, né, na proposição, aparece o não que lá. Tá vendo? Né? Então, eu preciso saber disso. Tudo bem? Tá? Então, vamos para a próxima coluna. Agora, eu vou resolver o parênteses P se somente não que lá. Tá? Então, eu vou fazer o P se somente não que. Eu vou ver a primeira coluna com a terceira coluna. Correto? Olha, esse nosso operador lógico, o C, somente C, que é indicado aqui pela seta
com duas pontas, tá? Tanto para a direita como para a esquerda. É o C e somente C. Tá? Quando que ele é verdadeiro? Né? Lá. O C e somente C, ele será verdadeiro quando acontecer o seguinte. Os valores lógicos diferentes, tá? Aí ele será falso. E quando os valores lógicos forem iguais, ele será verdadeiro. Então vamos ver aqui, ó, a primeira coluna com a terceira coluna, porque eu estou vendo não que ela. Como eu tenho V e F, eu vou ter como resposta aqui F. Depois eu tenho V e V, resposta V. Depois eu tenho F e F, valores lógicos iguais. No C somente C é verdadeiro. Tá? Valores lógicos diferentes é falso. A última linha, F e V, falso. Tá? Então eu vou ter como resposta aqui na nossa quarta coluna da tabela verdade o seguinte. Eu tenho V e F na primeira linha F, V e V, valores lógicos iguais, verdadeiro. Na terceira linha, também verdadeiro, porque os valores lógicos F e F iguais é verdadeiro. Na quarta linha, valores lógicos diferentes é falso. Tá? Então tá aqui a nossa quarta coluna da tabela verdade. Agora eu vou resolver o outro parênteses, que eu tenho que resolver os parênteses primeiro, tá? Que é o P e Q. Né? Nós já vimos aí no exemplo anterior que o P e Q só é verdadeiro quando os dois valores lógicos forem verdadeiros. Então, olha, só será verdadeiro na primeira linha, P e Q. E se os valores lógicos, se os dois não forem verdadeiros, ele não será verdadeiro. Só será verdadeiro quando os dois valores lógicos forem verdadeiros. Então, eu tenho V aqui na primeira linha, nas demais, falso. Tá? Porque eu teria que ter os dois verdadeiros para P e Q ser verdadeiro. Então, tá aqui, ó. Correto? Bem, fizemos então o P e Q. Montamos aqui a nossa primeira, segunda, terceira, quarta, nossa quinta coluna. Agora vamos finalizar aí, ó. Tá? Eu tenho P se somente não Q e P e Q. Então, observe que o nosso conectivo aqui entre os dois é o E. O E só será verdade se os dois forem verdadeiros. Então, nós vamos analisar agora aqui o que? Nós vamos analisar a nossa quarta e quinta coluna. Observa que em nenhum dos casos eu tenho os dois verdadeiros. Ó, FV, VF, VF, FF. Então, todos os resultados serão falsos. F, F, F e F. Beleza? Então, o que eu vou observar aí? A contradição. Todos os resultados da nossa proposição foram falsos. Os resultados finais foram falsos. Tudo bem? Tá? Olha, gente, eu estou fazendo aí com duas proposições, mas o raciocínio é análogo se tiver 3 ou mais proposições, tá? Tiver mais que 2 proposições. É análogo, tudo bem? Bem, a contingência é a mais simples que tem, tá? É aquela que vai acontecer o seguinte, ó. O resultado final de uma proposição, nem todos são verdadeiros e nem todos são falsos, tá? Não acontece de ser tudo verdadeiro e nem tudo falso. Então, quando acontecer isso, eu tenho o que nós chamamos de uma contingência, ok? Tá? Ou seja, na contingência, o resultado final da nossa tabela verdade vai ter tanto V como F. Show de bola? Vamos lá, então, para um exemplo aqui. Observe o exemplo. Tabela verdade para não P ou Q. Nela, começamos na nossa tabela base aqui, P e Q. P e Q pode ser o quê? P verdadeiro, Q verdadeiro. Pode acontecer da primeira de P ser verdadeiro, Q ser falso. Né? Nossa tabela padrão. Pode ser que P seja falso, Q verdadeiro.
tá? E pode acontecer das duas proposições serem falsas. Tanto a primeira como a segunda falsa. O que é não P? Tá? Que está aqui na nossa terceira coluna. Olha o tiozinho aqui, não P. É trocar os valores lógicos, tá? Da proposição P. Aonde tiver V, eu coloco F. Aonde tiver F, eu coloco V. Então, olha, as duas primeiras linhas do não P serão falsas. A terceira e quarta linha será verdadeira. Então, vamos lá. Completando. F, V e V. Correto? Bem, finalizando então, olha, eu começo com a primeira proposição, não P ou que. Olha, o conectivo ou, tá? Deixa eu assinalar ele aqui, vamos relembrar. O ou, tá? O conectivo ou, ele será verdadeiro se eu tiver pelo menos um dos resultados verdadeiros. Pelo menos um. Aí ele será verdadeiro, tá? Então, observa, olha, que na primeira linha eu tenho pelo menos um, ó, não P e Q. Eu tenho pelo menos um verdadeiro, então o resultado da primeira linha é verdadeiro. Tá? O resultado da segunda linha é falso, porque eu não tenho pelo menos um verdadeiro. Então aqui é falso. Resultado da terceira linha, os dois são verdadeiros. Não P ou Q. Então é verdadeiro. Resultado da quarta linha, eu tenho o não P verdadeiro. Então o resultado é verdadeiro. Então observa aqui que o resultado final da nossa proposição, né, não P ou Q, não apresentou todos os resultados finais como verdadeiro e também não apresentou como resultados finais todos falsos. Observa que os resultados finais da nossa tabela têm tanto verdade como falsidade, né? Então, quando acontece isso, nós temos o que chamamos de contingência. Beleza, galera? Então, tá aí a classificação de uma tabela. A verdade é bem simplesinho, gente, tá? Quanto, né, lá, a proposição passada para montar essa nossa tabela verdade. Agora, tem que ter conhecimento desses conectivos lógicos, desses operadores, né? Lembrar que resolve sempre dentro dos parênteses primeiro. Ok, gente? Tá? Olha, tem mais uma classificação para uma proposição? Tem a equivalência. Mas ela eu vou fazer, repetindo de novo, uma aula só sobre a equivalência. Que são tabelas, verdades, que apresentam, são proposições que apresentam resultados equivalentes. Tá? Mas aí eu vou fazer uma aula só sobre isso. Tudo bem? Então aqui eu estou encerrando essa nossa aula. Tá? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que eu terei o maior prazer em atendê-los. Se gostou, não esqueça de dar um positivo aí no meu canal. Tá? Vamos ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer para eu também poder ajudá-los. Tá? Na próxima aula, eu vou estar trabalhando aí com vocês exercícios, tá, de concursos públicos envolvendo aí, né, a tautologia, a contradição e a contingência, tá? Aí é só exercício. Então é importante assistir bem essa aula, entender bem isso daí, para poder acompanhar bem a nossa próxima aula. Valeu, galera? Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!